Dou a palavra em seguida ao meu grande amigo, professor Rubens Penha Sidney. Eu convivo muito com o nosso professor Rubens Sidney. Quero dizer que no começo desta tarde já estávamos conversando. Já sabíamos do que se passa no país inteiro, no mundo inteiro, no panorama inteiro. E ele, que é conselheiro desta casa, que senta ali naquela ponta, sabe que quando ele parte para o debate, todos os seus colegas ficam admirando. Passo a palavra ao professor Rubens Penha Sidney. Bem, eu gostaria de dizer rapidamente algumas palavras sobre o ministro Galveias e coloquei para mim mesmo um desafio de ir um pouco além dos adjetivos, né? E me situar no campo dos substantivos. Eu acho que os substantivos são sempre mais fortes para descrever as pessoas, né? Substantivos são coisas lindas, né? Mar, ar, terra, céu. E os primeiros três que eu colocaria para o ministro Galveias são a sua capacidade de indução, de dedução e de sedução. A sedução fica clara, por exemplo, em 1942, o ministro, então funcionário do Banco do Brasil, com 20 e poucos anos, na agência do Banco do Brasil, com a incumbência de explicar para os brasileiros a reforma monetária de passagem do R$1.000 para o cruzeiro. Imagina convencer alguém que entregava uma nota com escrito o número 1000, recebia de volta o número 1 e não havia nenhuma perda. Isso, mais ou menos, hoje em dia é mais fácil, depois de passarmos por 7 reformas monetárias, 42, 65, 67, depois todas as outras que se seguiram, 86, 89, 90, 93, 94, e lá estava o ministro Galveias com a sua capacidade de seduzir as pessoas com essa notícia. A indução dele fica clara para mim, por exemplo, em 68, quando ele toma a ideia, o que é a indução? É pensar de dentro para fora, do particular para o geral. Ele toma a ideia de câmbio flexível para instituir no Brasil, com base no estudo do Dânio Nogueira e do Rui Leme, o sistema de mini desvalorizações cambiais, que vai de 68 a 73. Isso é um fantástico exercício de generalização de uma ideia que era o câmbio flexível que ele já estava acompanhando, ele sabia da história sobre isso. E a dedução maravilhosa, por exemplo, quando ele falava, não adianta a ideia de Banco Central independente, Tadeu, você lembra disso, se o orçamento não estiver equilibrado. É um exercício óbvio de dedução, porque ele imaginava, se o orçamento não estiver equilibrado e o Banco Central quiser fazer uma política monetária independente, das duas, uma. Ou ele joga o juro lá para cima e, com isso, quebra os investimentos, quebra a economia, diminui o desenvolvimento, diminui o crescimento, ou então, se houver câmbio flexível, joga o preço do dólar lá para baixo e caem as exportações, aumentam as importações. Ou seja, ele induzia e deduzia, seduzia as pessoas com as suas ideias, e, nesse caso, era um Banco Central que seria bom para o Banco Central ou para a liturgia do cargo, mas ruim para o país. Então, esses são exemplos de 3 substantivos. Enumero mais 4 substantivos. Paciência. O ministro Galveias frequentemente mostrava nas reuniões que fazíamos aqui com os economistas da casa a paciência que ele tinha de ouvir várias opiniões distintas e, sobre elas, elaborar uma tese de forma sempre construtiva, sempre elogiosa para com todos. Depois, podemos pensar em empatia, né? A empatia que ele tinha, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, de 42, ou em outros episódios, de saber como as pessoas pensavam e trabalhar dentro do que as pessoas pensavam. Humildade, sexto é o substantivo que eu coloco, era clara para todos que tinham essa grande facilidade, tinha esse grande benefício, essa grande felicidade de privar do convívio diário com o ministro, da sua humildade no trato das pessoas e no trato das ideias. E o bom humor, sétimo substantivo, que ele sempre tinha também, e nos servia uma piada daquela que não é uma piada de riso aberto, é uma piada de riso de canto de boca no final do expediente, servida em bandeja de prata. Era uma coisa maravilhosa. Depois,
mais 4 substantivos que, a meu ver, definem o ministro: a justiça. Eu lembro, por exemplo, no caso Vale, lá em 80, quando o presidente da CVM se viu, mediante uma grande pressão, que ele foi lá e defendeu, porque a ideia havia sido dele, ele defendeu que a CVM podia abrir um inquérito, mas que ele não ia voltar atrás na venda das ações da Vale, e mostrava um exemplo de justiça, e justiça para com os outros, justiça para com o cargo e as funções dos outros. Perseverança, fica claro quando ele toma o governo em 79, já assumindo a presidência do Banco Central em 79 pela segunda vez, e a partir de 80 como ministro, e precisava reverter uma condição muito ruim do balanço de pagamentos, com um déficit em conta corrente elevado, e ele conseguiu, pela primeira vez desde 65, jogar os déficits para um superávit em 1984. Para isso, precisou certamente de muita persistência. E modicidade. Também, ele, por exemplo, o próprio sistema de mini desvalorizações cambiais era uma ideia módica, era uma ideia de nem 0 nem 1, mas um meio termo. Não era nem câmbio flexível, nem câmbio fixo, em que as exportações perdiam com a inflação, mas era uma ideia, vamos dizer, aristotélica, uma ideia equilibrada, né? E, além disso tudo, o 11º substantivo que eu uso é a prudência. Ele era claramente um homem prudente, como mostrou, por exemplo, quando assumiu essa dificuldade em 1980, no começo de 80, em que, ao invés de tentar ir pelo caminho mais fácil de fomentar a demanda com aquela recessão de 81 e depois de 83, ele simplesmente corroborou a ideia de uma maxi-desvalorização em fevereiro de 83 e conseguiu, com isso, recuperar o balanço de pagamentos. Quer dizer, o que é a prudência nesse sentido? É olhar lá na frente, saber onde se quer chegar e, mais importante do que saber onde se quer chegar, é saber como chegar aonde se quer chegar, saber enumerar os passos para chegar lá. Os últimos 3 substantivos, o 12º, 13º e 14º, são substantivos que traduzem a ideia de um administrador de crises, como ele gostava de se definir e fazia com grande eficiência, e enumera várias crises. Nós vamos ver um filme de 7 minutos, onde ele fala sobre algumas dessas crises, que são 3 substantivos também, mas que demandam uma certa explicação. O primeiro é mapa, o segundo é navio e o terceiro é tripulação. O ministro Galveias, ele conseguia ter os mapas claros, muitos economistas não conseguem. Ele tinha uma formação de Yale, tinha uma formação do México, tinha uma experiência enorme desde 1942, depois com a Sumoc, a partir de 68, já na presidência do Banco Central também. Ele conseguia ter a ideia dos mapas. Mas não adianta ter a ideia dos mapas se não houver o conhecimento do navio. Tem que saber como opera o navio. E ele, melhor do que nunca, e melhor do que ninguém, um homem com a experiência que vinha desde 42 e vai até 85 como uma pessoa praticando atos de política econômica, e depois de 85 como observador, ele sabia muito bem o que é o navio Brasil, ele sabia as instituições que ele tinha, ele sabia o Banco Central que ele tinha, ele sabia os instrumentos de política fiscal que ele tinha, e por aí vai. Por isso foi tão crítico, por exemplo, no início do Plano Cruzado, que ele falou: isso não vai dar em coisa boa, porque estão querendo segurar os preços, mas estão deixando a moeda se expandir, não vai conseguir conter a inflação. Então, ele conhecia o mapa e ele conhecia o navio. Mas, mais importante do que tudo isso, é que ele conhecia os tripulantes. Ele sabia exatamente as pessoas que ele tinha para conseguir fazer esse navio andar pelos mares. E é aí que está o segredo, porque ele não apenas as conhecia, mas ele as motivava. Ele, como motivava todos nós aqui. E essa é, para mim, a coleção de 14 substantivos que me vieram à cabeça para definir o nosso querido, nosso inesquecível Hernani Galveias. Eu me lembro, só para fazer mais uma observação, em 2016, nós temos aqui vários alunos da Fundação, do mestrado profissional, da graduação, do mestrado e doutorado. Em 2016, ele foi fazer uma palestra e eu
eu digo, em 2016 ele tinha sido ministro até 85, já havia aí muitos anos que ele já não estava mais em evidência, e os alunos não o conheciam. Os alunos viram alguém entrando para dar uma palestra e, como sempre acontece, em casos assim, houve uma certa curiosidade, né? Como vai se situar esse palestrante, o que ele vai falar. E eu notei, todos notaram, algumas pessoas estavam lá nessa palestra, nós vamos ver um pequeno filme de 6 minutos sobre essa palestra, que, ao passar do tempo, os alunos foram percebendo uma coisa importantíssima, que é o do ouro de aluvião. Quando se encontra o ouro, é preciso saber que se encontrou o ouro. E os alunos perceberam, através das citações, da memória, de todos esses substantivos que eu enumerei, principalmente a capacidade que ele tinha de induzir, deduzir e seduzir, eles notaram que estavam diante de alguém fora do comum e notaram no espaço de meia hora a 1 hora. A meu ver, essa foi uma das maiores demonstrações que eu vi de uma pessoa envolvendo outras pessoas que não a conheciam, com palavras, com histórias, com aquela narrativa fantástica que ele tinha. Tive o privilégio de almoçar hoje com o senador e fiz a ele um pedido durante o nosso almoço, e ele aqueceu prontamente. Esse pedido tem a ver com aquela cadeira que fica lá naquele canto, que o senador, assim que o ministro Galveias faleceu, ele falou: aqui nessa cadeira vai ser para sempre do ministro Galveias, e para sempre assim será, e para sempre assim tem sido. E por que tem a ver? Porque o meu pedido para o senador foi, a primeira vez que eu faço esse pedido, que nós quebrássemos o protocolo hoje. Aqui, para aqueles que não sabem, não há palmas, nós nunca batemos palmas, né? Mas eu pedi ao senador Cabral que quebrássemos o protocolo, olhando para aquela cadeira, com todos em pé, para uma grande salva de palmas para o nosso querido Hernani Galveias. Muito bem. Eminentes conselheiros, eminentes doutores, eminentes primeiros lugares, meu caro amigo professor Rubens Cine, o trabalho do Galveias foi devidamente ilustrado e dito por você. Eu acho que esse legado de Galveias, que aqui foi tão bem interpretado, esse trabalho da escola de doutorado, vai continuar inspirando novas operações de economista. Por isso, em nome de todos os conselheiros que aqui se encontram, nós agradecemos a presença de todos e convidamos os senhores para um coquetel de encerramento que é oferecido por este conselho em homenagem ao nosso querido e saudoso Galveias e à nossa Fundação Getúlio Vargas. De modo que, neste mesmo andar, ali ao lado, começa e a seguir uma bela noite para todos. Está encerrada esta reunião agora. Um abraço a todos e um agradecimento especial aos nossos queridos amigos e às nossas bravas conselheiras que aqui se encontram. Está encerrada a sessão.
Obrigado.